Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo e política. E para tratar desse tema, nossa convidada é Natália Pombo. Ela que é empreendedora, autista, mãe de autista, mãe do Davi e candidata a vereadora de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, nesse bate-papo legal aí com vocês. Para mim é muito mesmo importante, assim, e gratificante estar tendo essa oportunidade de estar trazendo visibilidade para a nossa causa, né? E estou muito feliz de estar aqui. É isso aí, vamos conversar. Joia, obrigado por ter aceitado o convite, por estar com a gente aqui. Eu tenho muita dúvida minha mesmo, própria, que também vai me ajudar a esclarecer muita coisa. E é isso aí, hoje a gente vai aprender bastante. Você que está do outro lado acompanhando também, fique ligadinho que tem muito tema bom aqui para a gente aprender. Compondo a nossa mesa aqui, Ismael Cordeiro, CEO e gestor administrativo aqui da Conexo. Seja muito bem-vindo, Ismael. Obrigado, Lucas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E vamos falar hoje de um tema sensível, mas muito legal da gente aprender. Estamos aqui com uma pessoa que vai nos instruir, falar das histórias, de como que é esse lado, né, do autismo e estar representando essa causa, né, aqui como candidata a vereadora. Vai ser incrível, né, Lucas? Sem dúvida. Natália, de antemão, já queria deixar você com a liberdade de corrigir a gente em qualquer fala, até justamente para também se servir para alguém que estiver nos assistindo, a gente já segue aí da forma certa que a gente tem que tratar e conversar. Porque a gente fica na dúvida, às vezes, de perguntar alguma coisa, se é sensível, se não é, se eu posso perguntar, se eu não posso, ou se a gente falar alguma coisa, fala, opa, pera aí, o correto é isso e aquilo. Daí você ajuda a gente, tá bom? Não, tranquilo. E assim, o legal é a pessoa tá aberta a entender, né? Não tem problema, fiquem bem à vontade, porque não tem problema, gente. Eu mesma, às vezes, uso uns termos e eu falo, opa, não é assim, vamos corrigir. Então, em relação a isso, é importante a gente estar aberto a aprender, né? Sempre, ninguém sabe de tudo, né? Então... Vamos começar, então, com um tema bem importante, que eu acho que muita gente acaba falando dessa forma, e que eu aprendi há pouco tempo. Esses dias, né, eu estava passando por um processo lá de organizar algumas coisas e uma das frases que a gente tem lá numa outra empresa que eu faço gestão comercial seria o desconto que é lei para pessoas portadoras de deficiência. O portadora não está certo, né? O pessoal que acabou falando, não é portar, realmente ela é deficiente, porque o portar quer dizer que você condiciona a pessoa... ser ou não ser, né? É que assim, quando a gente é deficiente, é algo que não vai mudar, né? Então, a gente fala assim... a gente primeiro é pessoa, né? Uhum. Então, você primeiro fala, uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência, e a gente não está portando aquilo, carregando aquilo, e daqui a pouco eu vou deixar ele do lado. Não, exatamente. Eu sou autista, eu nunca vou mudar, não tem uma cura, então eu vou ser autista para sempre. Assim como um deficiente físico, ele não tem como, daqui 5 anos, ele deixar de ser deficiente, ele vai ser deficiente para sempre. Né? Então, mas isso também é uma das coisas que não vai, trazer um prejuízo gigante da pessoa falar, mas é legal a gente estar aprendendo, ajustando, né? E né? ajustando ali os pontinhos. Eu aprendi há pouco tempo, né? Que não é portar, realmente é deficiente visual. Né? Não é portador de deficiência visual. Não, ele não porta, não tem essa opção de ter ou não ter, de tirar. E depois deixar ele no cantinho. Hoje eu quero ver. Amanhã não, né? É uma coisa, é igual ser autista. Óbvio, se eu pudesse um dia falar, cara, hoje eu não quero ser autista, hoje eu quero ser uma pessoa dita normal, que é outra coisa, que a gente não pode falar que a pessoa é normal. O autista, ele não é anormal, né? Olha, eu sou uma pessoa, então as pessoas têm muito... nossa, mas você parece normal. Mas o quê? Você achou que eu era normal? Que eu ia sair assim, né? Enfim, então isso também é uma coisa que a gente às vezes corrige, porque ou se você quiser falar, até pode, é uma pessoa dita normal, né? Dita, porque as pessoas falam, mas né, não é uma pessoa anormal. A gente trouxe aqui nos episódios anteriores o presidente e mais um diretor da associação Além da Visão, que é uma associação para deficientes visuais. A gente aprende muita coisa legal. É muito legal, né? Esses termos, né, do portar ou não, das cores da bengala, que existem cores, né, para o grau de deficiência visual e até mesmo como ajudar, né? A maneira de ajudar, né? Exato. Ensinaram a gente como a gente ajudar uma pessoa que estava, né, do outro lado. De repente, se a pessoa for atravessar a rua, como é que eu faço? Só pergunta. Se tá tudo certo. Precisa de ajuda para atravessar a rua? Né?
Sim, beleza. Não, tá tudo certo, que ela também não precisa, ela tá tranquila ali. Então, nos ajude, tá? Hoje é o dia que a gente vai aprender muito desse lado aqui, tá? Com certeza. Ó, Tamo junto, vamos aprender junto, né? Sempre um compartilhando com o outro. Você comentou o seguinte pra gente, né? Até na sua abertura aqui, eu vou ler de novo. Empreendedora autista, mãe de autista do Davi, que você acabou de comentar aqui, que tem 4 anos. 4 aninhos, Está fez agora. Você tá com quem agora, neste momento? Tá com a minha mãe, que me ajuda sempre. Como é que é o nome da sua mãe? Marisa, Dona Marisa. Dona Marisa, um abraço pra você. Depois assista inteiro aqui, viu? Mostra pro com Davi. certeza, com certeza. Ó, um fato curioso, Natália, que você diz aqui, autista e mãe de autista. Ok, teu filho tem 4 anos. Acho que o diagnóstico dele talvez foi mais fácil, porque você é de 96, você falou, né? 96. E quando que você teve o teu diagnóstico de autismo? Foi lá atrás? Foi recente? Como é que foi? Não, meu diagnóstico foi recente, né? Foi um diagnóstico tardio, que a gente chama, que é quando é feito na fase adulta já, né? E o meu diagnóstico veio por conta do diagnóstico do Davi. Então, assim, conforme eu fui notando algumas coisas nele, eu falava, cara, mas ele faz isso aqui, é diferente, né? Mas eu também fazia, então acho que não é, né? Tá tudo bem. E daí, assim, eu sou a doida da lista. Então, tudo eu gosto de listar. Aí eu tinha listas, assim, listas e listas de coisas que ele fazia. Aí eu chegava no pediatra, Dr. Bruno maravilhoso, chegava lá e falava, ó, doutor, ele faz isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele, não, calma, vamos esperar um pouquinho e tal. Só que eu comecei a ver que realmente tinham muitas coisas e começou a trazer prejuízo, né? Então, a gente foi daí encaminhado para o neurologista, no neuropediatra. Chegando lá, o Davi foi avaliado, realmente, tinham muitas coisas que ele apresentava, e eu falei para a neurologista, né? Eu falei, doutora, mas ele faz isso aqui, eu acho diferente, eu acho que ele deveria estar mais evoluído, mais à frente, mas eu também fazia, né? Então, acho que está tudo ok, né? Ela, e tal, foi indo. Enfim, o diagnóstico do Davi veio com 1 ano e 3 meses, que ele teve uma regressão terrível, assim, na evolução dele. E a gente já teve o diagnóstico e começou a terapia. Então, assim, o dele foi o diagnóstico precoce, que a gente fala, que é o sonho para todo mundo, assim, para a sociedade. O que seria o precoce? O precoce é quanto antes. Assim, a gente fala que a pessoa com autismo, quanto antes ela for diagnosticada, melhor. Porque quanto antes a gente começa a intervenção, o tratamento, se necessário, medicação, as terapias, né, específicas para o que aquela criança demanda, mais evolução a gente tem, né? Então, mais chance de ser um adulto funcional, que a gente fala, essa pessoa tem, né? Então, o Davi, ele teve esse diagnóstico precoce, que é o sonho, o ideal, assim, que a gente queria para todas as famílias. E que é o que a gente não tem, infelizmente. Então, assim, para ele, vocês veem o Davi hoje, meu Deus, ele é maravilhoso, é óbvio, tem muitas das dificuldades, mas agora ele fala, que ele ficou sem falar até quase os 3 anos. Ele está muito mais evoluído, assim. E daí a gente começou já o tratamento com ele. Aí, quando ele estava ali com 3 anos, no ano passado, e daí eu fui um dia, assim, esgotada, que daí ele teve um momento, assim, bem... terrívelzinho, assim, sabe? A gente teve que ajustar a medicação e tal. E eu cheguei, assim, esgotada mesmo, assim, na mesa da neuropediatra. Eu falei, eu tô, assim, cansada, sabe? Tipo, eu não sei mais o que fazer, tô perdida. Tá difícil. Mas mesmo, assim, com tudo que estava acontecendo, que não estava sendo fácil aquele período, eu estava sem emoção, assim. Então, eu cheguei lá na frente dela falando assim, tipo, então, tá muito difícil, aconteceu isso e aquilo, que era algo terrível, mas, assim, falando assim, normal. De forma natural, digamos. E daí ela olhou para mim e falou, Natália, isso aí não tá certo, você tem que... Cadê tua emoção, né? Qualquer outra pessoa chegaria aqui chorando, tipo, desesperada, e você é muito, assim, sem emoção, né? Cadê tua emoção? Eu falei, eu sou sempre assim, e, gente, isso me atrapalhou a vida inteira, em tudo, relacionamento, amizade, em tudo. E daí ela falou assim, olha, eu acho, de verdade, sempre observei algumas coisas em você, mas a princípio eu não achei necessário falar. Mas eu acho que agora é interessante a gente encaminhar você para uma avaliação, porque eu tenho, assim, quase certeza de que você também é autista. Então, vamos avaliar? Eu falei, vamos avaliar, né? Vamos avaliar, estamos aí, vamos lá. Aí fui para avaliação, que, inclusive, é muito difícil da gente conseguir através de SUS, de plano de saúde, também é algo que... Difícil nossa, acesso. é difícil e é triste, porque não deveria, né? Porque ajuda tanto,
Para mim foi libertador. E é esclarecedor, né? Não, foi esclarecedor da minha vida toda, da minha infância, da minha Tudo fez adolescência. sentido, falar, tudo. entendi Eu agora. falei, Não é que era uma cara, pessoa fria. aquela porque- coisa, aquela situação que aconteceu agora eu entendo. Eu não era fria, eu não era mal educada, eu não era rebelde, eu era autista, né? Então, para mim foi muito importante. Aí fiz a avaliação, é um processo de, geralmente ali de 4, 6 sessões, somente neuropsicólogo pode aplicar essa avaliação, e eles avaliam vários transtornos, né? Então, fui lá fazendo avaliação e tal. Na primeira sessão, a neuropsicóloga olhou para mim e falou assim, cara, é meio já assim certo, sabe? Mas vamos continuar. Ela olhou minhas estereotipias, eu tenho muito. Inclusive, uma das minhas preocupações de vir aqui, eu falei, ai, meu Deus, eu vou ficar lá com um monte de câmera, vão ficar me vendo lá, fazendo minhas coisas diferentes. Eu falei, ai, que vergonha. Enfim. Aí ela viu e já falou, olha, vamos lá, vamos avaliar, mas eu acho que você já está me convencendo aqui de que a gente tem um diagnóstico. Fizemos toda a avaliação e veio realmente o diagnóstico. Eu sou autista, TDAH combinados, que é quando tem a falta de atenção ali, né? E a hiperatividade e altas habilidades. Então, para mim, gente, foi muito libertador. Fez muito sentido, principalmente assim da parte da minha infância, onde eu reprovei por falta. Porque eu não gostava de ir para a escola, eu não gostava de socializar. Eu nunca fui de ter muito amigo. E eu tinha notas excelentes. Então, assim, e quando eu reprovei, eu sempre fui bolsista por nota. Então, eu sempre estudei, eu era de uma família humilde, mas sempre estudei em colégio bom, colégio particular, por bolsa, com bolsa, né? E daí, quando eu reprovei por falta, eu perdi a minha bolsa. E daí, a minha família não tinha condições de me bancar, né, numa escola legal lá. Então, fui para uma escola pública. Foi pior para mim. Porque daí eu cheguei lá, eu não conseguia, me irritava ficar, porque eu sabia tudo. Então, foi um ano, assim, bem terrível. Então, tipo, foi um castigo, assim, para mim, sabe? Eu ir para lá, porque daí era terrível. Eu ficava muito nervosa mesmo. E hoje eu entendo que eu ficava desregulada. E enfim, a gente desenvolve outros comportamentos que não são daí adequados, porque eu não era entendida, não era compreendida, né? Talvez se eu tivesse tido meu diagnóstico lá atrás, eu poderia ter... Mas lá atrás não tinha, né? Tinha. Ou tinha, ou a gente não sabia? É que assim, a gente não tinha... uma das coisas, pelo amor de Deus, gente, o autismo, ele não tá na moda, né? Que é uma das coisas que a galera fala, o autismo tá na moda, agora todo mundo é autista. Não, a gente tem conhecimento agora. Exatamente. Né? Então, agora a informação, ela veio até a gente tem o conhecimento do que é o espectro autista. A gente entende que é um espectro, então não tem um padrão de como que é a pessoa. Por isso que não existe exame também, né, para comprovar. Tipo, não existe um exame lá, uma tomo que você faz, é autista. Não. São avaliações clínicas ali no consultório, né, com a neuropsicóloga. Por isso que tem que ser mais também sessões, né, para estar realmente entendendo a rotina da pessoa, as rigidez que aquela pessoa apresenta ou não, né? Então, tudo isso a gente ganhou agora. Então, assim, antes tinha autista, mas o que acontecia com o autista antes? Ele era amarrado, e ainda tem, né? Mas tinha o diagnóstico lá atrás? Tinha diagnóstico. Tinha diagnóstico? Tinha Com diagnóstico. o mesmo nome, tudo certinho? Não, era a síndrome de Asperger, né? Que eles falavam antes, que agora foi tirado, né? Agora não tem mais, agora foi daí colocado em níveis de autismo, nível 1, 2 e 3. Né? Então, esse termo, né, foi tirado, mas tinha o diagnóstico. Só que, assim, era muito desconhecido. E, assim, o que acontecia antes? O autista leve, né, que a gente fala, o nível 1, que é o meu caso, ele sofria antes porque ele parecia normal, né? Que as pessoas falam, parece normal. Só que era aquela pessoa que sofria bullying porque era estranha. Era uma pessoa normal, mas era estranha, sabe? Então, tipo assim, eu sempre tive as minhas manias, as minhas estereotipias. Eu tinha umas rigidez cognitiva que a gente fala que são as neuras, né? Que a gente tem. Quando eu desregulava, eu gritava, batia, xingava. E você é muito elogiado, assim, só que não, né? Porque daí é a criança mal educada, rebelde, te chamam de chato, de neurótico, enfim, várias coisas que não era. Então, assim, o autismo, ele era diagnosticado antes, mas era o autista severo,
né? E mesmo assim, antes o autista, ele, quando era pouco diagnosticado, né? E quando às vezes não era diagnosticado, não sei se vocês assistiram o Holocausto Brasileiro no Netflix. Não, nossa. É bem interessante, inclusive fica a dica pra galera, porque lá é um documentário aqui do Brasil mesmo sobre um hospital psiquiátrico que tinha antes. Então, tem vários funcionários assim que trabalharam lá e eles falam sobre como que eram tratadas as pessoas. E, assim, lá tinha muito autista. Eram pessoas com transtornos mentais, só que eles não entendiam que existia um tratamento, uma medicação para controlar aquilo, né? Então, a pessoa ela era amarrada, ela levava choque na cabeça, ela apanhava, né? Era terrível, trancada numa sala. E daí, quem que não fica pior? Trancado numa sala branca, sozinho. É terrível. Né? Então, assim, não é que agora tem mais autista, é que agora os diagnósticos são corretos e a gente consegue encaminhar para tratamento, encaminhar para, se precisar, né, ser medicado, né, para reduzir ali o prejuízo que essa pessoa tem na vida dela. Então, nisso a gente evoluiu bastante. Eu gosto sempre de falar assim, que a gente já deu muito certo, né, em muita coisa. A gente já evoluiu demais, muito, assim, perto do que era antes. Mas ainda falta tanto. Então, é por isso que a gente tem que ir atrás, tem que lutar, tem que ser a mãe barraqueira para conseguir evoluir mais, né? E ainda quando tu fala dessa questão de ser dificultoso, e eu acompanho um processo, que eu tenho um sobrinho que é autista, então, e o filho da minha sobrinha também é autista. Então, essa dificuldade de conseguir o atendimento, não só pelo SUS, até mesmo particular é muito difícil hoje conseguir espaço para um atendimento, né? Muito difícil, gente. Não sei assim, como que é a tua visão sobre. Então, eu sempre falo assim, nessa hora, óbvio, existe uma diferença entre classes, isso é inegável, assim, porque sempre tem um que vai ser mais prejudicado, né? Mas, assim, para todo mundo é difícil, né? Então, assim, até ontem eu postei um stories que eu estava esperando, porque o Davi faz terapia todos os dias, então todas as manhãs eu tenho que ficar sentada lá esperando. E eu postei assim, esperando, mais um dia de espera, e eu não posso nem reclamar, porque, graças a Deus, a gente tem acesso ao tratamento, ele faz as terapias, faz o acompanhamento que ele precisa fazer. Com muita guerra, mas eu consegui, ele faz, né? E tem gente que não tem. Então, assim, mesmo a gente tendo condições de ter um plano de saúde, que a gente sabe que é uma parte muito pequena da população que tem acesso, mesmo com plano de saúde é muito difícil. Agora, imagine para o povo que está esperando lá no SUS. Tem uma família que eu estou ajudando, assim, gente, é muito triste a situação, vocês não têm noção. Eles são bem humildes, assim, sabe? E estão há 3 anos na fila do neuro. É um autista severo, ele já tem diagnóstico, mas eles estão há 3 anos na fila do neuro pela unidade de saúde, no SUS, para conseguir readequar e pedir tratamento, porque, assim, ele foi diagnosticado, ficou esperando tratamento, nunca saiu e ficou por isso. E daí, assim, quem cria é a avó. A avó é bem pouco instruída, assim, né? Eu falo assim, as pessoas às vezes não sabem nem falar o que precisa. Então, é muito triste, é muito difícil. E eles estão lá esperando, é um descaso gigantesco, assim, né? E a criança está lá, ele se corta todos os dias, ele já tem 8 anos, então ele entende que ele não quer viver naquilo. Né? Ele mesmo fala, ele é verbal, mas é bem prejudicado, assim, sabe? Ele tem deficiência intelectual, tudo, então ele tem uma comunicação bem ruim, assim. Mas ele fala, não quero mais viver, e daí ele se corta, em horários de crise ele bate a cabeça na parede, esses dias ele bateu na janela e quebrou, então cortou aqui o olho dele. Gente, são situações assim que vocês não têm ideia que a gente vê. E essa família eu estou ajudando exatamente para... Agora a gente vai levar num neuro particular, né, para conseguir pelo menos medicar já essa criança, porque é uma criança que precisa de medicação. Então, assim, o que a gente está fazendo é tentar os primeiros socorros ali, sabe? Para pelo menos regular essa criança, para não tentar mais contra a própria vida dele, contra o próprio corpo dele, né? Porque ele se autoagride muito, né? Sim. Então, isso é terrível, gente. E assim, tá na fila, não é falta de procurar. Eles procuraram, né? A gente tem aqui em Curitiba o ambulatório Encantar,
que eu não sei se vocês sabem, é um ambulatório só para tratamento de pessoas atípicas, né? Em Curitiba. Ele funciona, ele é bom, tem profissionais excelentes, mas não atende a demanda. Nunca. Falta muita gente. Então, assim, as pessoas ficam lá na fila. Eu não consegui. O Davi tem diagnóstico desde 1 ano e 3 meses, então eu estava na fila para conseguir consulta, para conseguir a isenção do IPVA. Até hoje eu não consegui. Porque Ele tá a gente com não 4 conseguiu. anos. E ele já está com 4 anos. Até hoje não saiu a nossa consulta. Graças a Deus que a gente não precisa também para tudo, porque senão era mais uma pessoa lá na fila sofrendo com a criança regredindo, porque o autista sem tratamento, ele regride a cada dia. Né? O autista sem medicação, um dia que você fica sem tomar o remédio, no outro dia você está desregulado. Então, assim, são prejuízos gigantes que tem. E para todas as classes, mas com certeza para quem tem menos condições é muito pior. E ainda sobre o que a gente estava falando sobre essa questão dos... A gente estava falando sobre a questão dos benefícios, né? O autista, ele tem, por lei, um benefício do governo, né? O BPC Loas. Ele tem, por lei. É lindo, na teoria. Agora, na prática, pra gente, alcançar... Não, você, assim, é muito difícil. Conheço várias também. É que, assim, a gente participa de vários grupos de mães atípicos e tal, e a gente vê o quanto é difícil você conseguir executar o benefício, por mais simples que seja. Desde a fila mesmo, que a gente tem prioridade, a gente já não consegue. Imagine um BPC que é um salário, né, que você vai receber, que vai te auxiliar, que na verdade é muito pouco também, perto de toda a necessidade que a pessoa tem, né? Não, assim, óbvio, tem pessoas que recebem, mas é muito dificultado. A pessoa tem que estar assim, em situação de miséria mesmo, para eles liberarem. E a gente sabe que a pessoa não precisa estar numa situação de miséria para precisar. A gente precisa de assistência para o dia a dia de qualquer pessoa. E, assim, falando por mim, eu não tenho como trabalhar fora. E, graças a Deus, eu empreendo, tenho como me sustentar, consigo organizar a minha vida. Mas tem gente que não consegue, tem gente que passa muita dificuldade, que depende disso para viver, e eles dificultam de todas as formas possíveis. Então, uma das coisas que eu proponho é fiscalizar isso e tentar auxiliar para que seja facilitado o acesso a esse benefício, porque ele existe e ele tem que ser liberado, mas ele não é liberado. Então, as mães chegam com as crianças lá no INSS para perícia, a pessoa olha e fala, não, mas ele me olhou. Não precisa de benefício, ele me olhou. Não precisa. Não, mas ele fala, não precisa. Gente, Sério? É terrível. Assim, é realmente ridículo o jeito que é avaliado. Tratam. É terrível, assim. Então, não é praticado. Isso não dá para continuar assim, né? Até quando tu fala, Natália, dessa questão Natália, da questão dos custos, né? As terapias, que você falou, tem algumas possibilidades de conseguir pelo SUS, mas é muito difícil. E outra, a questão, além desses custos com as terapias, a falta de profissionais capacitados para executar isso também, né? Tem muito, porque assim, o que acontece, gente? Desculpa. O que acontece? Hoje, para você se formar, ok, até era uma coisa que a gente estava comentando, que tem muitos fonos, muitos profissionais, mas não tem profissionais especializados, né, para os autistas. Então, o que acontece? Essas especializações, elas são caras. Então, assim, é um problema que começa lá atrás, né? Tipo, abrange muita coisa. Porque, assim, é difícil o acesso para a especialização. Então, são poucas pessoas que conseguem fazer, por conta do custo, né? Tendo poucas pessoas que fazem, a gente não tem profissionais. E daí fica uma guerra ali. Porque daí as clínicas ficam... vira um leilão, né? E daí, como a gente já tem poucos profissionais, o Davi mesmo, ele está aí agora sem terapia ocupacional com integração sensorial, que é para a questão assim, sensorial mesmo, ele tem muito essa demanda, ele já está sem há algum tempo. Então, assim, falta muito profissional porque não tem, é caro, entende? Então, uma das coisas que a gente pensa também em fazer, que é uma das coisas que eu vou propor, da gente conseguir
dar cursos profissionalizantes e para especializar mesmo esses profissionais gratuitamente. Porque, assim, tem muito profissional que tem interesse em se especializar, que tem interesse e precisa dessa oportunidade, porque eles ganham mais também, né, se especializando. E também são famílias, né, que vão ser ajudadas com um salário ali que seja maior. Então, a gente pensa em dar cursos profissionalizantes gratuitamente, para que a gente ajude de todos os lados, as famílias dos profissionais e as famílias atípicas, né? Que daí vão ter os profissionais que estão tão em falta hoje. Você vê que coisa, né? É tão importante esse profissional, só que a qualificação dele é cara e aí inviabiliza, né? Fica uma demanda grande, igual você falou, teu filho precisa ali de um suporte, de um profissional ali sensorial e... Tá muito tempo sem. Né? Tá. Então, como é aquilo que você falou, já vem lá de trás, aí para vir ajustando. É algo complicado. que abrange muita coisa. Então, não é assim, é só contratar. Não, porque não tem. Realmente não tem. Então, assim, você vê, se você olhar site, Instagram de clínica, todas as clínicas, vou te falar que todas as clínicas hoje aqui em Curitiba, elas estão ofertando vaga. E, assim, são oportunidades que são boas. Óbvio, eu também acho que é uma coisa que deveria, sim, ser mais valorizado, o profissional que trabalha dentro do espectro ou com outras síndromes, transtornos, eles deveriam, sim, ser mais valorizados. Mas são cargos que já pagam melhor por conta da especialização. Uhum. Só que não tem profissional. Então, é tenso, assim, sabe? É uma coisa que a gente... eles tentam resolver, mas fica difícil. Então, a gente precisa realmente alguma forma de formar mais profissionais, sabe? Para conseguir estar resolvendo toda a situação. Eu acho que eu entendi, porque agora se partiu para política. Gente. Eu acho que tudo tá traçando aí esse teu cenário justamente para... não sei se a palavra certa é essa, mas vamos lá. Brigar por essa causa. Eu falo, o brigar é ruim você falar porque traz um peso, mas é que a gente tem que brigar mesmo. Então, assim, se não tivesse que brigar, a gente até não falaria isso, mas é luta mesmo, é assim, meu Deus, tem que ir atrás do negócio. E foi exatamente por isso, né? O que eu gosto de deixar muito claro, assim, para as pessoas é que hoje tem muitos candidatos que defendem a causa, principalmente agora, né? Perto das eleições, aí tem muita gente abraçando, beijando a cabeça da criancinha, né? Meu amiguinho. Tem muita gente. Só que, assim, não tem quem viva a realidade, né? A gente precisa de alguém para realmente representar que viva o que a gente vive. E eu sentia muito essa necessidade, assim, essa carência, sabe? Porque é muito bonito, né? O mundo ideal que eles criam e falam. Igualdade, inclusão. E não sei o que lá. Inclusão na teoria também é linda, mas na prática não tem. É muito feio o que acontece em todos os lugares, no ambiente de trabalho, nas escolas, igrejas. Gente, é muito. Vocês não têm noção do que a gente passa, assim. Então, eu vivendo tudo isso, eu falei, eu vou vestir a minha camisa e vou lá, eu vou brigar mesmo, porque eu falo que eu vim, assim, foi algo de coração, assim mesmo, porque eu preciso disso. Então, é óbvio que eu vou buscar o melhor sempre, porque eu dependo disso, o meu filho depende disso. Então, é claro que eu vou buscar o melhor para o meu filho, né? Então, eu sou autista, eu sou mãe de autista e tem muitos relatos de famílias atípicas e tal, vivendo ali a falta de profissionais para criança e tal, como a gente já falou. Mas ninguém fala do autista adulto. E o autista adulto sofre igual, porque não tem. Então, assim, hoje em Curitiba tem 2 médicos que são realmente especializados, que entendem muito de autismo em adultos. Curitiba inteira? 2 médicos? Assim, tem médicos, mas assim, para eu te falar que são médicos especialistas bons, especializados, que sabem o que estão falando, que compreendem o autista adulto, que entendem que o autista adulto ele tem os comportamentos de masking, que a gente fala que é de mascarar o autismo, porque é algo que a gente cresceu com aquilo, a gente já aprende a lidar diferente. Porque às vezes você chega... gente, eu cheguei num médico esses dias com o Davi, numa consulta para ele. Ele com o crachá, eu com o crachá, a médica olhou e falou, o que é essa etiqueta pendurada em você? Gente, poxa, é um crachá
Tá escrito autista, tá, né? Poxa, e uma médica da área da saúde. Da área da saúde. A pessoa olhou e falou, o que é essa etiqueta? Então, ela não conhecia o crachá? Eu não quis nem perguntar, sabe? Pra não ficar assim... Pra não ser grossa ali com a pessoa. Poxa, porque como assim, né? Não, então, falta. E assim, pra eu mesma, pra eu achar um profissional que realmente entendesse as demandas que eu tinha, que conseguisse me acolher e me indicar um tratamento correto, eu rodei alguns médicos, assim, depois da minha avaliação. E assim, aonde que eu achei? Particular. Porque pelo plano, não tem. Não tem. Nem para criança, nem para adulto. Não tem pelo plano. Realmente não tem. Hoje em Curitiba, tanto que o plano daí é obrigado a autorizar reembolso para criança. Para adulto, não reembolso. Então, assim, é tenso, gente. Falta muito, assim. Falando de cordão, né? Eu até comentei com ela antes da gente entrar aqui na nossa transmissão. Falei, Natália, eu faço gestão de uma outra empresa onde nós temos um atendimento ao público e nós, obviamente, vemos algumas pessoas já com cordão, né? Com esse aí, com esse quebra-cabeça colorido, outros com girassol, né? E a primeira coisa que me veio à mente, porque eu acabei de assumir um departamento lá na empresa que faz esse atendimento direto, eu falei, olha, vamos identificar todos esses cordões, vamos pesquisar o que eles, o significado deles, por que usam, para a gente poder entender. Porque hoje, no mundo que nós estamos, né, com a tecnologia que nós estamos, com o nível de informação que nós temos, a gente não pode dizer que não sabe. Não. A gente é obrigado a buscar informação. Essa história de que, mas ninguém me disse, você é balela. Se é conversa, é falta de pesquisa, é falta de empatia. Empatia, sensibilidade, né? com a causa, com as pessoas que vivem isso todos os dias, porque realmente as pessoas não têm ideia de como que é. E agora você citando isso de uma médica, me deixa feliz assim que eu estou no caminho certo, sabe? De poder entender. De buscar saber, né? Buscar saber e respeitar essa causa e da mesma forma que a gente é respeitado. Você que não usa o cordão, né? Que não precisa, que pessoas não... típicas, não, né? não sei como é que eu posso tratar... Pessoas típicas. Pessoas típicas. Como é que você é tratado lá fora, né? Você gostaria que... Pra que é isso pendurado? Só porque você não anda com nada pendurado? Então, é o mínimo, né? Que a gente precisa fazer. O que a gente pede é realmente o mínimo. É difícil. E o mínimo é difícil, não é praticado. A gente fala sobre a inclusão. A inclusão também, na teoria, ela é maravilhosa, mas você chega nos lugares, o autista ele fica de canto, ele fica excluído, ele é tratado diferente, as pessoas... Cara, capacitismo é o que mais tem, de te olharem e falarem mas você não parece autista. Porque você está aqui no podcast, você está conversando, você não é autista. Isso é capacitismo, é achar que o autista ele não pode nada, ele não consegue. Né? Então, existe um estereótipo do autista, e não só do autista, mas de outros transtornos mentais, de que ele é incapaz ou de que ele é um gênio. Então, assim, são dois extremos, né? Você vê muito isso, tanto que tem séries, ele é autista, ele é gênio. Ele é um super médico, ele é um super não sei o que lá. Não, a gente pode ser uma pessoa também normal, que dizem, né? Dita normal, porque a gente tem uma vida... igual aos outros. A gente só tem algumas particularidades que nos trazem, inclusive, prejuízo. E que eu garanto para vocês que se a gente pudesse não ter isso, a gente não teria. Se fosse uma escolha, né? Se fosse uma escolha, né? Então, a gente busca a inclusão de verdade que a gente quer. A gente fala assim, inclusão, né, na prática, não é você querer que eu me adapte a você, ao teu meio, a tua forma de viver o mundo, de ver a vida. É você me entender e me incluir, me aceitar como eu sou, né? É entender que eu tenho as minhas dificuldades, as minhas particularidades e tá tudo bem, vem aqui, vou te abraçar e tamo junto nessa. Isso é inclusão, né? A inclusão é eu estar pleiteando um cargo público dentro da Câmara, né, Municipal de Curitiba, sendo a primeira autista candidata a vereadora. Não temos, a gente não tem autistas vereadores. Então, eu acho que não tem nenhum parlamentar autista, na verdade, aqui no Paraná. Então, assim, uma coisa que isso é inclusão praticada. E é interessante que é aquilo que você falou, tem pessoas que realmente têm empatia pela causa, outras que só estão surfando, né? Onda, né? Principalmente nesse momento de eleição, né? E você, de fato...
você conhece, passou por uma série de situações já que você realmente sentiu na pele, então você vai defender essa causa, ou brigar por essa causa com conhecimento de forma prática, sabendo aquilo que de fato precisa. Inclusive, a gente conversou sobre a criação da Casa Azul. Conta para nós o que seria a criação da Casa Azul. Então, a Casa Azul é um projeto que eu tenho, né, que eu pretendo levar até a Câmara, que seria um espaço onde a gente conseguiria estar atendendo famílias que não têm acesso a diagnósticos nem a tratamentos, né? Porque, como eu falei para vocês, hoje a gente só tem o Encantar aqui em Curitiba e não consegue atender a demanda. E o que eu teria de ideia? De eu bancar, me proponho a pagar o espaço, né, do meu salário mesmo, entrando, né, sendo eleita, para ter um espaço onde, através de voluntariado, a gente consiga atender essas famílias, tanto crianças como autistas adultos, né? Com todo o processo de avaliação com o neuropsicólogo, com acompanhamento com médicos, né? Para a gente ter acesso às medicações, facilitar esse acesso, sabe? Porque, como a gente já estava falando, é muito precário, é muito difícil, é muito burocratizado, sabe? É tenso, assim, de você conseguir. E, assim, a nossa rotina já é uma luta todos os dias. A gente acorda tendo já milhões de coisas na cabeça, tendo que lutar contra aquilo. Aí, para você conseguir ajuda, você tem que lutar mais ainda. Então, o que eu quero é propor a criação da Casa Azul, que vai ser um espaço para realmente ter todo o acompanhamento que o autista precisa, todas as terapias, né, que falta muito, tanto na rede pública quanto na privada hoje, para a gente realmente ter um avanço grande em relação a essa causa do autismo. Porque a gente teve avanços, mas está parado, assim, sabe? E tem como fazer isso. Então, seriam oportunidades para profissionais terem mais experiência, estarem se especializando. Dentro da Casa Azul, que eu tenho o plano de colocar cursos lá profissionalizantes, com certificados também para cuidadores, né? Com atendimento às famílias, aos tutores dessas crianças e adultos atípicos que precisam de cuidado também. Ninguém vê, ninguém olha para a mãe solo lá que está cuidando do autista e ela está desenvolvendo depressão, fobia social, ansiedade, porque ela já não quer mais sair, ela não consegue mais sair com o filho porque é difícil, ela não tem ninguém para ajudar e ela não tem acompanhamento psicológico. Ela prefere não sair. Aí não sai. Quantas vezes eu fiquei em casa para não passar, sabe? Para não ficar nervosa, para não ter que brigar por uma coisa básica, sabe? Então, quem que cuida da gente? Ninguém cuida do cuidador. Então, o cuidador, ele merece atenção também. Isso é uma coisa que a gente também vai colocar dentro da Casa Azul. Então, é o tratamento para a pessoa atípica e para os cuidadores, para a família. E isso com certificação mesmo, um curso de cuidados, assim, para realmente a pessoa saber como lidar numa hora de uma crise, como imobiliza. As pessoas têm que saber, porque assim, se eu estou na fila de um mercado e um autista desregula, tem uma crise, não tem ninguém ali perto, eu preciso saber, as pessoas têm que saber como imobilizar um autista para ele não se machucar numa crise, porque tem crises que são terríveis. A pessoa fica lá meia hora, 40 minutos se batendo, se machuca. As pessoas têm que ter esse conhecimento. Então, isso a gente quer colocar dentro da Casa Azul, desse projeto que eu tenho, para trazer tudo, desde os primeiros cuidados lá até o tratamento para a pessoa típica e esse cuidado com os cuidadores, que é muito importante. E você falou também de certificação, de cursos, para ele se capacitar para o atendimento? Profissionalizar, né? Para ele para o mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a prefeitura deveria dar mais atenção, sabe? Eles podem bancar isso, dar uma oportunidade, nem que seja feita uma seleção, uma pré-seleção ali, através de uma prova, para ver quem realmente está dedicado, enfim, disposto com vontade, sabe, de aprender e ter realmente essa especialização. Mas eu acho que eles poderiam, sim, oferecer alguma oportunidade de formação. Então, isso eu quero fazer. Já que não tem, eu tenho essa proposta também de oferecer cursos para que o pessoal possa... cursos, bolsas, né? Enfim, para que procurem essa especialização para a gente conseguir atender mais gente, né? E também encaminhar para o mercado de trabalho. Então, assim, tem que ter ser levantada, assim,
uma verba mesmo para a gente dar de bolsa, de oportunidade, que vai ajudar muita gente, não só os atípicos, mas essas famílias também, né, dos profissionais. E dentro desse projeto que você apresentou para a gente aqui, que é um projeto seu, depois de eleita, que é o Casa Azul. Você falou em auxílio para os familiares, tutores e tal. Mas a gente sabe que nesse momento que vive, tem muitas mães que são mães solos, que é o seu caso, né? Sim. Que criam os filhos, né, sem auxílio do companheiro. Sim. Qual que é a tua proposta para essas mães? Então, De ajuda para essas mães. Assim, além, né, de tudo isso que eu penso em propor para acompanhamento, eu acho que as mães solos, mesmo que não sejam mães atípicas, elas também precisam de tratamento psicológico, porque é muito esgotante, né? Então, assim, é difícil você... hoje eu quero sair. Não pode sair, porque você não tem com quem deixar seu filho. Eu quero trabalhar. Você não pode, porque você não tem com quem deixar seu filho. E a creche tem horário para você pegar e buscar, que inclusive deveria ser aumentado esses horários, né? Que é uma das coisas também que tem que ser revisto, porque a mãe não pode trabalhar, não tem onde deixar. E se a creche não fica, vai deixar onde, né? E outra coisa que eu tenho que eu tenho de projeto assim para levar para a Câmara é de redução da carga horária para mães solo atípicas e para mães solo atípicas ou não, o direito a home office, porque assim facilita demais a vida, né? A gente sabe, eu trabalho em casa, então é outra vida. Eu era bancária antes, gente, nunca que eu ia conseguir viver a minha rotina hoje com o Davi e todos os tratamentos que ele faz todos os dias de manhã, continuando no banco. Não, eu ia ser mandada embora, porque ninguém entende que você tem um filho e você precisa cuidar. Nas entrevistas, o que é a primeira coisa? Para a mulher, né? Porque para o homem não perguntam. Você tem filhos? Tem filhos. Então tá bom. Beleza, eu vou pensar. Ainda existe muito isso. A gente também evoluiu, mas ainda existe muito esse preconceito, né? E pro homem não perguntam se tem filho. Por quê? Por que a responsabilidade é só da mulher? A mulher não fez sozinha, né? Toda a culpa de tudo, da criação, de você ser mãe solo, como se a gente quisesse. Eu escolhi, eu sempre quis, era meu sonho. Não, não é, né? Então, essa responsabilidade não é só da mãe. O que eu proponho também é facilitar o acesso à justiça para que elas consigam judicializar pedido de alimentos, de guarda, de convivência, né? Essa criança ela precisa conviver com o pai. É óbvio que a gente não vai obrigar ninguém. Eu sempre falo, a gente não consegue colocar amor no coração do pai. Mas se ele tiver um mínimo interesse que seja de conviver a cada 15 dias com a criança, vamos mandar. Porque a criança ela precisa ter, né? E a mãe precisa. É ridículo a gente falar a cada 15 dias, mas é alguma coisa, né? Hoje a mãe ela vive todos os dias. E a questão de alimentos, mulherada, pelo amor de Deus, por favor, vão atrás. É direito do teu filho, é direito teu. Vocês têm que ir atrás. O teu filho merece o melhor. Ele merece ter acesso às coisas que o pai dele está tendo. Você não fez filho sozinha. Vocês têm que ir atrás. E isso é muito... a mulher carrega aquela culpa e ela fica com medo. E ai, meu Deus, mas se eu for atrás, ele vai me ameaçar. Ai, se eu for atrás, ele vai querer tal coisa. Tem que ir atrás. Tem que ser colocado na justiça. Tem que fazer o homem cumprir o papel também de genitor, que seja, porque não é pai, né? Porque o pai é o pai que ama, que é presente. Mas, assim, isso é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, assim, que eu quero auxiliar as mães solo mesmo, que não seja pro lado do atípico, né? Porque eu falo do autismo, vivo muito isso, as pessoas falam, ela vai cuidar só das famílias atípicas. Não, eu quero brigar pelos direitos das mulheres, eu quero ir atrás dos direitos das mães solo e quero ajudar a facilitar isso aí, esse acesso ao que é básico, né? Que é básico para os filhos e não tem. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai buscar também. Gente, nossa, eu tô realmente impactado. Foi tanto conteúdo, tanta coisa que eu aprendi, né? Tanta informação, tantas dores, né? Que realmente precisam ser sanadas. Precisam de um cuidado, precisam de um olhar diferente. Precisa de alguém que realmente vista, que ela falou, veste a minha camisa. Veste a camisa. Para que, de fato, busque verdadeiramente, não só por apenas algo que fique... Como é que eu posso dizer para vocês? Porque, veja bem, hoje você falou que tem uma casa, um espaço que atende, né? Só que, beleza, não é o suficiente, né? Não. Então, realmente, que aquilo que você falou, que faça algo que seja suficiente, né? Não que vai lá, fez, beleza, tem os méritos e tal, mas não supra a demanda. Então, realmente,
de fato, tem E muita assim, gente na espera. mesmo que tenha, quando acontece o milagre da pessoa conseguir o tratamento pelo SUS, não é o tratamento ideal. Então, assim, uma criança que deveria fazer 20 horas semanais de terapia, ela faz 4. Então, assim, Muito o desenvolvimento daquela criança fica prejudicado. Muito né? inferior. Então, é muito inferior. E tudo bem, a gente entende, porque não tem como oferecer 20 horas para ela, porque aquelas 20 horas tem que dividir Entre em X 5 crianças, né? Então, Tem isso que aumentar os polos, né? tem que aumentar os pontos de atendimento. os pontos de atendimento, tem que aumentar os médicos capacitados, especializados. Não adianta ser médico que não entende, que vai lá e fala uma besteira. E realmente é muito falho, assim. Então, tem que ser o pessoal especializado. Tem que aumentar o número de profissionais. Para aumentar o número de profissionais, tem que facilitar o acesso à formação. Então, assim, são muitas coisas. O Ismael, né, tem um sobrinho autista, né, Isso, Ismael? Ele citou aqui. Isso, eu tenho um sobrinho mesmo, e daí tem o filho da minha sobrinha que também é autista. E a gente acompanhou e acompanha de perto essa dificuldade. Então, isso como prova, né, de que tudo que a Natália está falando, isso é dia a dia. Isso desde o esgotamento da mãe, desde do cansaço, desde as dificuldades para conseguir uma consulta, mesmo no pago, para conseguir um laudo, então, um absurdo. Além do investimento, do custo alto, né, para conseguir obter isso, a demora para conseguir agendar uma consulta. Tanto eu quanto o Davi. O nosso laudo mesmo, a avaliação, eu fui pelo particular, mesmo tendo plano de saúde, porque a fila no particular era de 8 a 10 meses para você conseguir a primeira consulta para a tua avaliação no plano de saúde, pago, caro. Né? Porque, tipo, tem planos que são um absurdo e você ainda passa por essas... Eu falo que é uma humilhação, porque é ridículo você ter que implorar por uma coisa que deveria ser oferecida porque você está pagando, né? Então, eu e o Davi fomos pro particular porque não tinha. Era muito tempo de espera. E mesmo ainda no particular, tinha lá uma fila de espera, eu não me recordo quanto tempo, mas eu acho 2, 3 meses, 3, 4 meses ali, para conseguir pegar um laudo, para provar que, ó, eu tenho autismo, então... Na escola, meu sobrinho, quando ele foi para a escola, que foi identificado. Então, acontece muito, sabia? Precisa de um acompanhamento, precisa de um... Como que chama? Fugiu a memória. Suporte? Não, uma pessoa que fica... O tutor? O tutor, que é uma das coisas, gente, que também é direito do autista, por lei, é um direito e não é praticado. As mães têm que... vestir a barraqueira, ir lá fazer o barraco, ou tem que entrar tem que judicializar isso, sabia? É ridículo isso, mas tem que judicializar para você ter direito a uma coisa que você tem direito, que é direito. Que é direito. Para cumprir aquilo. Só quero que cumpra a lei. Assim como o tratamento. As formas de você conseguir tratamento hoje, mesmo com plano de saúde, ou que seja pelo SUS, o que a gente mais vê funcionar mesmo é judicializando, entrando com pedido de liminar. Porque daí eles resolvem, né? Rapidinho, para não ter a multa. Problema lá. Né? Natália, e para quem está em Curitiba, para quem compra essa causa, está junto contigo, precisa desse suporte, como é que faz para votar em você? Gente, o que eu sempre falo assim é que não precisa você ser autista, você ter um autista na família. Você só precisa ter empatia, de entender os desafios que a gente vive todos os dias, né? Entender que são muitas as dificuldades. Então, você precisa ter empatia, se sensibilizar com a causa para estar apoiando a gente nisso. E é muito importante de cada um. Cada palavra, cada curtida, cada compartilhamento, cada adesivo colado nos carros. Então, assim, todo apoio é muito bem-vindo, muito bem recebido. A gente precisa, né, trazer visibilidade para a causa. Então, eu já fico muito feliz só de estar conseguindo falar sobre isso, de atingir mais pessoas, né, de estar trazendo realmente conhecimento para que tirem o estereótipo do autismo, para que parem com o preconceito, que não tenha mais capacitismo e que a gente consiga praticar a inclusão. Então, vocês votando em mim, com certeza vocês vão estar votando em alguém que realmente quer o melhor,
né, para as pessoas atípicas, para os neurodivergentes, né, não somente as pessoas com autismo, mas todos, né? Inclusive, uma das coisas que eu quero muito pegar é a parte dos transtornos mentais, como depressão e ansiedade. A gente não pode mais perder pessoas para essas doenças, né? Então, gente, votando em mim, é isso que vocês vão ter. É alguém que vai estar realmente, que vive essa realidade e vai estar brigando com todas as forças que eu tenho no mundo. Porque isso vai afetar diretamente a mim e ao meu filho. E eu, com certeza, vou querer o melhor, né? O meu número é 44004. É Natália Pombo. Também me acompanhe no Instagram. A gente vai estar sempre compartilhando muito conteúdo informativo, principalmente. Né? Então, é isso, gente. 44004. 44004. Tá fácil, né? Não Tá tem... bem fácil. 2 numerozinhos ali, é só decorar a ordem. Eu acho legal quem coloca esses números fáceis, coloca o 0 e repete os iniciais, porque fica fácil. Então, gente, para você que ouviu esse podcast, né? Para você que tem alguém aí na família, para você que também que não tem alguém na família, para você que se sensibiliza, que acha uma causa justa, eu particularmente acho muito justa. Né? A gente precisa ter mais empatia, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa respeitar mais. Então eu sou de Araucária, né? Eu sou de uma cidade próxima aqui, metropolitana, mas para você que é de Curitiba, então, vereadora Natália Pombo, 44004. Então não se esqueça. E fantástico, aprendi demais hoje, estou feliz aqui pela tua presença, por tudo que você proporcionou para a gente de conhecimento, por transmitir os problemas que você passa, que você vive na pele. A gente consegue ter uma noçãozinha de como ele é, porque a gente não vive, eu não vivo dia a dia, mas isso traz mais conhecimento para a gente e para que a gente possa ter mais empatia. Espero para que você esteja assistindo também. Tenha mais empatia, mais paciência, procure saber, se informe, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, é buscar informação sobre o tema. Não é mesmo, Ismael? É isso aí, Lucas. Eu também, do outro lado aqui, fico agradecido. Foi um aprendizado incrível. A gente pôde mergulhar, né, junto contigo nesse tema. Estou falando ali, a gente mergulhando junto, entendendo cada ponto, cada dificuldade, né? O que são enfrentadas, né, por mães de autista e, né, no seu caso que é mãe é autista e mãe de autista, né? Então tem essas dificuldades que são enfrentadas e a falta de empatia. O Lucas foi muito feliz na palavra que a empatia, ela faz com que você se coloque no lugar do próximo, mesmo você não estando, mas você se coloca naquele lugar e passa por um momento ali para você entender. E a questão de conhecimento que você falou ali, sobre a questão do teu pessoal, parabéns pela iniciativa, por buscar conhecimento, por buscar entender. Então, se tem algo... hoje tem muita informação, então hoje não tem como você dizer que não sabe sobre autismo, que não sabe. Então, você precisa buscar conhecimento. Então, busque conhecimento, aprenda sobre o tema, respeite, principalmente, respeite as pessoas. Com certeza, muito bom. Quer deixar alguma palavra para o pessoal que nos acompanha, Natália? É isso, gente. É o pedido de vocês realmente se sensibilizarem, entenderem que se você não vive isso, que bom que você não vive, porque não é fácil. É bem difícil, na verdade, e a gente conta muito assim com o apoio de vocês, com o acolhimento, né, de todas as pessoas em todos os lugares, e que vocês consigam, né, tá praticando a inclusão, que é tá colocando a gente do nosso jeitinho diferente de ser em todos os lugares, né, da mesma forma que todos têm a oportunidade de participar de todas as coisas que a gente também tenha, né, que seja dado esse espaço para nós. Então, é isso, gente. Agradeço muito mesmo a oportunidade. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Foi muito legal mesmo. Gratidão e vamos para frente. Quem quiser me apoiar, me seguir, comentar, é isso aí. Natália Pombo, 44004. E é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigado, Ismael. Obrigado, Lucas. Gente, essa foi Natália Pombo, empreendedora, autista, mãe de autista e candidata a vereadora de Curitiba. E siga ela nas redes sociais, Natália Pombo, para você estar por dentro aí de mais informações sobre esse tema. Até o próximo podcast. Obrigado a todos e vamos para cima.